partição não. Definição. Tá? Sejam A e B de novo. Sejam A e B reais com A menor do que B. Você já sabe que é soma de rima. E F uma função, F está separado aqui, F uma função definida em AB. Na realidade é vírgula, L um número real e F uma função definida em AB. Preste atenção, nós dizemos que L é limite, tá? Limite da soma de rima é limite da soma de rima. Você já sabe o que é isso, né? Quando eu escrevo isso aqui, o que é que subtende isso aqui, hein? Que isso é uma soma de rima, né? P é uma partição do intervalo fechado AB, tá? Eu preciso escrever tudo aqui? Não, não vou escrever. Nós dizemos que L é limite da soma de rima, tá? Com norma de P tendendo a zero, norma de P tendendo a zero, quando dado epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que norma de P menor do que delta e C1, C2, Cn coeficientes de P, isso aqui implica a soma de rima sobre P da F menos L é menor do que L. Ou seja, quando eu puder fazer a soma de rima da F, né, no intervalo fechado a B, cara, relativo à partição P com coeficiente C1, C. Vou parar de dizer isso, porque senão eu vou acabar com minha voz, tá certo? Quando a soma de rima puder ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando que para isso a partição tenha norma suficientemente pequena, tá? Ou seja, quando essa implicação for verdadeira, tá? Quando a norma de P menor do que delta implicar essa diferença aqui menor do que epsilon, essa diferença em modo menor do que epsilon, independente de quem sejam os coeficientes. É isso que diz a soma de rima ter limite L com norma de P tendendo a zero, tá? É esse processo aqui, volte para cá. O que significa isso, a área de ômega P ter limite L, onde L é um número real, com norma de P tendendo a zero? Significa isso. É isso aqui. É exatamente isso aqui. Isso, tá certo? Encapsula tudo que você entende sobre o limite de partição. Porque não é limite de função, é limite de soma de rima. De partição não. É limite de soma de rima. Aí a primeira, eu vou listar agora várias proposições, não vou demonstrar nenhuma delas, mas são todas de proposições bem intuitivas para que elas fiquem bem estabelecidas aqui. Só uma que eu vou demonstrar que é bem simples, tá? E tem a definição, mas antes tem uma definição, a definição de integral definida. Definição de integral definida, que é o objetivo de cálculo agora. Tá? É o objetivo de cálculo agora, vocês, é calcular a integral definida. E o que é integral definida, tá? Bem, aí vem a seguinte definição.
sejam, de novo, A e B reais com o quê, hein? Vocês aprenderam? Ah, estão sabendo. Com A menor do que B. E F, uma função. Uma função. A e F, uma função. E uma função... Na verdade, isso aqui não é definição não, calma. Quer o meu mulambinho para pagar? Tá. Proposição. Proposição. F, uma função definida em AB. Intervalo fechado AB, que significa dizer que a função está definida em AB, significa dizer que o intervalo fechado AB está contido no mínimo da função. E L1, L2, números reais. Se L1 e L2 são limites, porque isso aqui é muito estranho, eu estou calculando limite de soma de rima, não estou calculando limite de função. Se L1 e L2 são limites da soma de rima com norma de P tendendo a zero, então L1 é igual a L2, ou seja, o limite é único, tá certo? Não, a soma de rima ela não pode ter, em ter no limite, ela não pode ter dois limites distintos. Isso é razoável levantar. Faz todo sentido e é uma proposição, se prova, mas não vou dar essa demonstração não. Eu acho que a demonstração está nas notas. Hã? Acho que nas notas você bota como exercício. Ah, eu boto como exercício, né? Então faça-o. Tá? Se é um exercício, pode cair na prova. Tá? Então estude. Tá certo? Ah, é mesmo, eu botei como exercício. É porque é simples demonstrar. E aí, isso permite... Neste caso, tá certo? Tá bom? Neste caso, ó, daí, sendo L o limite, porque é artigo definido, porque não tem dois limites, sendo L, no caso aqui tem um limite, sendo L o limite da soma de rima. De novo, quando eu escrevo isso, isso quer dizer um monte de coisa. Quer dizer o quê? Soma de rima da função f sobre o intervalo fechado AB, que é o meu contexto, relativa à partição P com coeficientes C1, C2, Cn. Então, sendo L o limite aqui, escrevemos o que a gente já vem fazendo com o outro limite, só que agora isso aqui é o limite... L é limite com norma de P tendendo a zero da soma de rima. Ou seja, L é o limite desse processo de tomar partições cada vez mais finas e calcular. Ah, delta xi. Obrigado por lembrar. Tá? Ok. Tá? E aí vem a definição, não esqueçam disso aqui, tá certo? Tire uma foto, uma obra de arte, né? Tá certo? Já pensou? Você guarda isso aqui no museu, hoje não vale nada, mas daqui a 1 bilhão de anos, uma fortuna, né? Eu não vou estar aqui para aproveitar, né? Mas tudo bem. Não vou ganhar nada com isso, mas vai ser alguma coisa. Definição. Agora sim, aí é o sejam A e B reais com A menor do que B para ter um intervalo e F uma função. Tá?
dizemos que f é integrável e é a rima, tá? A rima. E eu não vou ficar mais usando esse parênteses, não. Dizemos que f é integrável a rima. Mas daqui por diante eu vou usar só, dizemos que f é integrável, mas é integrável a rima, porque existe outros tipos de integral, mas vocês não vão ter contato com isso. A integral que você vai conhecer é a integral a rima, tá? Dizemos que f é integrável a rima, porque é o limite de soma de rima. Dizemos que f é integrável a rima em AB, no intervalo fechado AB, quando o AB está contido no domínio de f, ou seja, quando a f está definida em AB, e existe um L real, tal que o L é o limite da soma de rima. Tá certo? Neste caso, quer dizer, no caso em que existe esse limite, neste caso, nós dizemos que L, tá? Neste caso, esse número real L, ele é denominado integral definida. Ele é chamado integral definida da função f aonde? No intervalo fechado AB. Sendo denotado por esse símbolo aqui, ó. Vocês já viram algo parecido? Então isso aqui denota a integral definida. Mas quem é a integral definida? É esse limite. A derivada, o que é a derivada? É um limite. A integral definida, o que é a integral definida? Um limite. Só que a derivada é o limite de uma função, que é o quociente de Newton no ponto, onde você está calculando o limite. E a integral definida é um limite de soma de rima. Então, não importa como você calcule a integral definida, como você venha calcular, você jamais pode esquecer, jamais esqueça o que é que significa isso aqui. Integral de A até B da F. O que é que significa isso? Que é o limite. Que integral de rima? É o limite, o significado. Não estou perguntando qual é o nome, eu estou perguntando qual é o significado. Qual é o significado disso aqui? Qual é? É o limite, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima. Não esqueça disso. Inclusive, é a definição que você vai usar para calcular a integral definida de uma função, que é a integral a rima, tá? Que é a integral a rima também. É isso que você vai usar para calcular a integral definida usando métodos numéricos. Os métodos numéricos você usa a definição, você não usa o teorema fundamental do cálculo. E você o faz inicialmente calculando esse limite por partições uniformes. Tá? Existem métodos adaptativos cujas partições não são uniformes. Você leva em conta as frequências da função, mas isso é outro detalhe. Mas em qualquer situação, você calcula a integral definida por métodos numéricos usando a definição. Você vai para métodos numéricos, é a definição que dá aproximações da integral definida. Não é o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo que eu vou demonstrar, tá? É para você calcular o valor exato, usando primitivas, tá? Da função no intervalo fechado AB. Mas isso é mais para frente. Bem, então não esqueça disso. Então nós dizemos que f é integrável a rima, e daqui por diante eu vou me limitar a dizer f é integrável, mas significa integrável a rima,
que é isso aqui, quando existe um L real, tal que L é esse limite. E esse limite ele é chamado de integral definida e ele é da função f no intervalo fechado AB e ele é denotado por esse símbolo. E mais para frente eu vou relacionar isso aqui com a integral indefinida, por isso é que se usa quase a mesma simbologia, só que aqui tem os chamados limites de integração. Ok? Ok. Então vamos às propriedades. Agora vou listar várias delas que me darão o cálculo da integral definida no teorema fundamental do cálculo. O objetivo é o teorema fundamental do cálculo. Mas eu vou listar todas as propriedades operatórias sem demonstrar. Como as propriedades operatórias do limite. Limite da soma, soma dos limites. Limite do produto, produto do limite. Limite de uma constante vezes uma função, constante vezes o limite. Tem essas propriedades para a integral definida. E tem a primeira delas, que é um cálculo de uma integral. Ah, eu disse que não ia calcular nenhuma integral, né? Mentira. Tem uma integral aqui que eu vou calcular bem. Ó, definição não. Propriedade, proposição, meu filho. Tá controlando o tempo aí, garoto? Olha lá. Proposição, tá? Sejam A e B reais. Essa é bem simples a demonstração. Sejam A e B reais com A menor do que B. K, o número real. E F, a função constante, dada por é gripe mesmo. F de x igual a K, qualquer que seja o x real. A proposição é o seguinte, a função F, de novo, macho. A função f é o quê? Integrável. É integrável a rima, né? É integrável em AB, quer dizer, toda função constante é integrável em qualquer intervalo e a integral da função constante é K vezes B menos A. Tá? A derivada da função constante é quanto? Zero. E a integral definida da função constante em qualquer intervalo é o valor da constante vezes o comprimento do intervalo. A prova, rapaz, a prova é simples, cara. É só você entender os conceitos envolvidos. Os conceitos envolvidos. Olha os conceitos envolvidos. Partição, né? Porque a integral definida é o limite de soma de rima. Aí você tem que entender bem o que significa isso aqui. Ora, admita as hipóteses. F é uma função constante. Então, dada uma partição, olha aqui, ó, qualquer que seja, dada, né, quantificador universal, dada uma partição, tá filmando aí, garoto? Presta atenção. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn, de quem? Partição de quem? De AB. Tá faltando o que para partição? Tá faltando o que para partição? Coeficiente. Com coeficientes quaisquer, C1, C2, Cn, tens. Falta espaço, vou ter que ir para lá. Tá bom? Mas eu não vou pagar a definição de limite, não. Só para você entender, tá? Definição aqui. Não, vocês já entenderam, né? Então... Apaga. Olha aqui, garoto. Quanto? Então encerra e começa...